Olá a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Vamos dar início aqui à nossa live sobre direitos trabalhistas e as MPs 927 e 936. Deixe-me apenas checar se já estamos com o nosso convidado especial, o auditor fiscal do trabalho do Ceará, Luiz Alves, conectado, para que ele possa dividir a tela aqui comigo. Boa noite, boa noite. Boa noite, amigas, amigos. Já daremos início. Deixa apenas confirmar a conexão do nosso convidado para que a gente possa seguir discutindo aí todas as questões relacionadas à MP, às MPs 927 e 936. Só um minuto, gente, a gente já vai começar. É bom que vai reunindo o maior número de colegas. Que bom, estou vendo muita gente conhecida aqui. Obrigado pela presença. Rosa, Vera, estou vendo Rossana, Ana Palmira, Ana Maria Prats. Obrigado a todos. Convidado que vai dividir a tela comigo. Agora deu certo, Carlos. Agora sim. Boa noite. Agora, graças a Deus, a tecnologia está dando uma surra na gente, a tecnologia. Pois é, isso, né, que faz conosco. Mas, enfim... É verdade, é verdade. Luiz, obrigado por ter aceito o convite do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, o SINAIT, que juntamente com todos os colegas auditores, vem empreendendo um trabalho hercúleo, assim como todas as outras autoridades do Brasil e no mundo inteiro têm enfrentado e têm empreendido contra essa pandemia aí que tem efeitos catastróficos e que gera de todas as formas uma necessidade de se reinventar e de se colocar de maneira prudente, segura, ficando em casa e obtendo o máximo de informações possíveis para que a gente possa passar por tudo isso, deixando o menor rastro de prejuízo possível, não é, Luiz? Então, hoje nós vamos fazer um debate sobre, e é essa a razão do convite feito a ti. Nós já te agradecemos, o SINAIT, os auditores fiscais do trabalho, categoria que você honra, porque integra essa categoria.
né? Com certeza. Vamos apresentar aqui um material que foi construído por você em perguntas e respostas sobre a medida provisória 927 e a 936. Foram medidas provisórias que cada uma somaram quase 1.000 emendas parlamentares, em razão delas terem trazido, a partir já do reconhecimento da calamidade pública gerada pela pandemia, medidas trabalhistas para o enfrentamento da pandemia. E é essa a motivação da nossa live. Nesse momento, então, Luiz, passo a palavra para ti. Nós temos um roteirinho aqui, viu, amigas e amigos? Sim. Temos um roteirinho combinado, está tudo combinado. Tudo combinado. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Por favor, Luiz, com a palavra. Ok, Carlos, obrigado também ao Sinait pelo convite. Na verdade, é uma grande honra, né, participar desse desafio, porque o desafio que o Carlos colocou em nome do Sinait, tá dando para ouvir, né? Tá tranquilo? Tá, né? Beleza. Então, um desafio grande, porque era para ontem, né? A cartilha tinha que sair ontem. Por quê? Antes de chegar a próxima medida provisória. Porque, na verdade, está saindo medida provisória por hora, né? Praticamente. Então, nós estamos vivendo assim um turbilhão, um tsunami de medida provisória. Então, agradecer o convite de vocês, dizer que é uma honra muito grande fazer parte desse trabalho, ter feito esse trabalho. Então, para quem não me conhece, alguns auditores não me conhecem, né? Faz um tempo que eu não frequento os Enafites, os Zenaites, os antigos Zenaites e hoje Enafites, mas para quem não me conhece, sou Luiz Alves de Freitas, auditor do trabalho aqui no estado do Ceará, do concurso de 94, E também sou professor na área de Direito do Trabalho e também de Recursos Humanos, Gestão de Recursos Humanos. Pois bem, qual foi o desafio da cartilha? Ajudar a sociedade. Para quem não sabe, e aí eu estou falando para muitos auditores, mas talvez tenha gente que não seja auditor, o auditor do trabalho não é só aquele que autua, o auditor do trabalho também orienta. E nesse momento não poderia ser diferente, né? Nós estamos incluídos no decreto que se considera uma atividade essencial nesse momento. E uma das atividades essenciais é a orientação. Então esse foi o grande intuito dessa cartilha, o grande objetivo é a orientação. No meio desse turbilhão de novidades, tentar dar um norte, uma certa segurança, o que não é muito fácil. Segurança jurídica hoje é uma coisa difícil, na verdade. Então, assim, a gente tem toda uma segurança e uma orientação aos colegas, mas também à sociedade. Então, basicamente é essa. E aí, o Carlos já deixou um segundo desafio, que ele vai já falar. Essa cartilha está pronta, mas não está acabada. Ou seja, vai ter uma versão eletrônica que vai poder ser atualizada com a colaboração de todos nós, de todos os auditores. Isso mesmo, Luiz, perfeito. A cartilha que o Luiz se refere é essa daqui, tá? Essa cartilha vocês todos podem obtê-la no site do Sinait, www.sinait.org.br, e eu queria justificar a razão pela qual eu estou de gravata verde e também aqui, ó, na minha lapela, né, com uma sinalização verde, é a razão de estarmos no Abril Verde. O Abril Verde, que é uma iniciativa que teve início em 2013 na Paraíba, em razão da movimentação dos técnicos, do presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho na Paraíba, e que ganhou um panorama e um alcance nacional, empreendendo esforços entre todos os órgãos para que, de alguma forma, sinalizassem a importância da prevenção dos acidentes e doenças nos ambientes de trabalho, em memória também do dia 28 de abril, que é o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. Não havia melhor momento neste aspecto para relembrar a importância do Abril Verde, momento esse em que passamos no Brasil um agravamento, vamos assim, reconhecer, da pandemia do coronavírus. Agora já são 941 mortes confirmadas, são 17, quase 18 mil casos oficiais. Para isso, Luiz, antes de passar a palavra para você novamente, eu só queria lembrar a todos que estão nos ouvindo, e eu peço que isso de alguma forma repercuta também para além dos que nos ouvem. A Auditoria Fiscal do Trabalho e os auditores fiscais do trabalho seguem o seu trabalho, obviamente fazendo devidos ajustes em razão das próprias medidas de segurança que são exigidas e necessárias para a proteção do corpo de auditores. Estão suspensos os atendimentos presenciais, as viagens a serviço, as fiscalizações que se puderem prorrogar
estão sendo prorrogadas e adotadas formas alternativas de comprovação dos documentos, da documentação por e-mail, por exemplo. Outras estão mantidas nos casos urgentes, como é o caso de grave e eminente risco, trabalho escravo e aquelas relacionadas à própria atuação de atividades essenciais que não podem cessar. Supermercados, farmácias, hospitais, tudo isso exige e tem exigido uma atuação que tem sido realizada pelos auditores fiscais do trabalho, um sacrifício necessário para que os trabalhadores tenham, portanto, sua dignidade e sua integridade física protegidas. Eu queria registrar também, mais uma vez, antes de passar para o Luiz, que o SINAIT criou uma comissão técnica para tratar as questões específicas da Covid, ajudar os trabalhadores, empregadores, sindicatos, órgãos, ajudar quem tiver dúvida em relação às medidas trabalhistas geradas em razão da Covid-19. O e-mail que essa comissão utiliza para responder a essas perguntas é o covid19@sinait.org.br e há também um WhatsApp com o DDD 61 e o número 99308-7005. Bem, eu quero então passar mais uma vez a bola para o nosso amigo Luiz, para já comentar a cartilha e dar início à exploração do seu conteúdo, começando pelo bloco de perguntas da medida provisória 936. Muito bem, então vamos lá. Primeiro agradecer aqui aos colegas que mandaram as contribuições, alguns colegas de alguns estados, os colegas do Ceará que também contribuíram muito. Vai o meu abraço aqui para aqueles que estão assistindo aqui a gente aqui ao vivo. Bom, a medida provisória 936, todo mundo sabe que é a mais recente, né, a mais nova, que trouxe a possibilidade da redução do salário com redução de jornada e da suspensão do contrato de trabalho. Então, a primeira pergunta da cartilha nessa modalidade, nessa medida provisória, é se pode ser por acordo individual. E aí, daqui a pouco, o Carlos, a gente vai comentar a questão da decisão do Lewandowski, né? Daqui a pouco, a gente não vai comentar agora. Mas na nossa cartilha, nós já alertávamos de forma clara que era inconstitucional essa permissão de acordo individual. Nós deixamos claro, assim como as associações dos procuradores, dos magistrados trabalhistas já tinham deixado claro, nós também deixamos claro, que ofende o artigo 7º, inciso 6 da Constituição. Bom, em que pese isso, a gente tinha que comentar a medida provisória, a gente disse o seguinte: qualquer que seja o salário, se a redução for até 25%, acordo individual, não interessava a faixa salarial. Se a redução for de 50% ou 70%, aí depende da faixa salarial. Até 3 salários mínimos e mais de 12.202, o que é 12.202? 2 tetos da Previdência, aquele chamado hipersuficiente, aquele chamado superempregado. Então, quem for até 3 e mais de 12.202, faria individual. Entre 3 salários de 12.202, teria que ter o acordo coletivo. Volto a repetir, a gente insistiu na cartilha que isso era inconstitucional, tendo em vista que precisava da negociação coletiva. Qual era o máximo tempo de redução do salário? 90 dias. Então, não pode passar a redução de 90 dias. Pode ser por períodos menores? Lógico que pode. Pode abranger só alguns trabalhadores? Claro que sim. Porque se a medida provisória está permitindo o individual, é possível alguns ter redução e outros não. Então, isso é possível sim. E, por fim, a suspensão do contrato, que tem outra regra. Nesse primeiro bloco, nós estamos respondendo só essas primeiras perguntas. Na suspensão do contrato, que é no máximo 60 dias, dividido em 2 períodos de 30, depende da receita bruta da empresa e depende da faixa salarial. Então, temos 2 critérios. Até 4.800.000, qual é a situação? O empregado não recebe nada da empresa, o governo banca 100% do valor do seguro-desemprego que ele teria direito. E nessa situação, qual é o acordo individual? Mesma situação da faixa salarial, mesma. Até 3 salários mínimos e mais de 12.200 não precisa de negociação coletiva. Quem tiver faturamento acima de 4.800.000, aí sim o patrão terá que bancar 30%. Só que 30% não é salário. Ele chama de ajuda compensatória, que tem caráter indenizatório. Então não seria salário. Lembre-se que nós estamos falando de uma suspensão. Então, não tem prestação de serviço e não tem salário. Então, o governo bancaria 70% do seguro-desemprego que o trabalhador teria direito. E aqui cabe um alerta. O governo não vai bancar nunca o valor que o trabalhador ganha na ativa. Né? Que essas perdas a gente vai comentar daqui a pouco. Não é isso, Carlos? É isso. É isso, Luiz. Só recordando, o governo ele utiliza sempre como base de cálculo para realizar
essa contabilização dos aportes às regras da contabilização dos valores dedicados ao seguro-desemprego. Tá? Nós também fizemos, juntamente com o que está feito e está dito na cartilha que o Luiz elaborou com o apoio de muitos colegas, uma outra publicação que está no site do SINAIT, uma tabela onde a gente consegue identificar por faixas salariais que nós começamos de 500 a 10 mil reais, como ficaria, portanto, cada realidade dessa que o Luiz aí falou sobre suspensão ou sobre a possibilidade de redução de salário que a MP 936 trouxe. Só relembrando que algumas pessoas pediram, o e-mail da comissão técnica é covid19@sinait.org.br e a nossa live ela ficará posteriormente disponibilizada como um vídeo gravado, como é um recurso disponibilizado pelo próprio Instagram. Como se vê, nós estamos diante de uma realidade em que será necessário verificar também o cumprimento dessa regra trazida pelo governo na MP 936, motivo pelo qual a atuação da Auditoria Fiscal do Trabalho também se torna imprescindível. É a verificação de existência de abuso no cumprimento dessas regras. Estas questões precisam ser denunciadas, estes eventuais abusos, nos canais de denúncias que cada superintendência regional nos estados divulgam. Então, eu sugiro a cada colega, de onde for, de que estado for, de que cidade for, procure na internet canais de denúncia nas superintendências regionais do trabalho e também fiquem à vontade para usar o e-mail covid19@sinait.org.br ou o WhatsApp com o DDD 61 99308 7005. Como o Luiz falou, estas reduções salariais são inconstitucionais na nossa avaliação, motivo pelo qual é objeto de ações de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, ações em que o SINAIT ingressou como interessado para levar a visão dos auditores fiscais do trabalho ao processo, oportunidade em que essa experiência na atuação que temos no dia a dia da fiscalização poderá ser utilizada como subsídio para o julgamento que está pautado para o dia 16 próximo no Supremo Tribunal Federal. Redução salarial não foi medida utilizada pela maioria dos países no enfrentamento à pandemia. Esta é uma grande crítica que o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho faz a essa iniciativa como partida do Brasil no conjunto de medidas para enfrentar a pandemia do coronavírus. Eu passo, então, ao segundo bloco de perguntas para o Luiz ainda, da MP 936. Muito bem. Vamos agora tratar, pessoal, da questão dos cursos. Muita pergunta veio nesse sentido. Se na suspensão do contrato, o empregador é obrigado a administrar cursos para os seus trabalhadores, mesmo que EAD. Não, não é uma obrigação, é uma opção. Se quiser fazer o curso EAD, pode. Aqui não é o 476A da CLT. 476A da CLT, que tem que ser via negociação coletiva, esse sim, precisa ter curso, e nesse caso, nós estamos vivendo uma situação bem diferente, teria que ser no formato EAD. A outra pergunta é se eu tento celebrar acordo de suspensão, pode a empresa antecipar a volta do trabalho? Pode. É lógico que é evidente que o trabalhador não vai achar ruim, que a suspensão não é o melhor dos mundos, aliás, é o pior dos mundos. Daqui a pouco a gente vai abordar a questão previdenciária, na suspensão do contrato, que é super maléfico para o trabalhador. Então, na suspensão de contrato, o empregador pode antecipar. Vamos supor que a atividade dele foi liberada. Vamos supor que a atividade dele voltou a funcionar. É óbvio e evidente que ele pode antecipar. Tem que só cumprir uma regra, avisar 2 dias antes para o trabalhador. O empregado pode ser demitido por justa causa se recusar a assinar o acordo? Lógico que não, que aí o nome é acordo, né? Acordo, então o trabalhador tem o direito de se recusar a firmar. Principalmente algumas situações que a gente vai tratar aqui. Você imagine uma gestante que tem estabilidade, está na véspera de ter o filho, e aí vai sofrer prejuízo na sua licença maternidade, como é que ela vai aceitar uma negociação dessa? Então, nós temos algumas situações muito complicadas. Então, o trabalhador tem o direito de dizer não? Tem. Isso é uma insubordinação? Não. É indisciplina? Também não. É um direito que ele tem de não concordar. E se ele receber esse benefício do governo, que não chamamos de seguro-desemprego, o nome é Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda. Então, não chamamos de seguro-desemprego, mas as regras são as do seguro-desemprego. Aí ele foi demitido depois dessa situação, ou de redução ou de suspensão. Ele vai ter direito a seguro-desemprego? Vai,
se ele cumprir as regras do seguro-desemprego. Aí ele terá direito, certo? O repasse do governo vai ser suficiente para cobrir o salário? A resposta é não. E nessa situação nós demos alguns exemplos na cartilha, que eu não vou usar aqui, porque está lá bem explicado. Mas é só deixar claro o seguinte, a gente não pode imaginar que um trabalhador que ganha 3 mil, um trabalhador que ganha 2 mil, ou qualquer que seja o valor superior ao salário mínimo, ele não vai ganhar o mesmo valor. Óbvio que não. Por quê? Porque o governo vai usar como base de cálculo o seguro-desemprego, que tem um regramento totalmente diferente. Então, a pessoa, por exemplo, só para o último exemplo que a gente citou aqui, um trabalhador que ganha 3 mil reais, somando a parte do governo com a parte do empregador, ele receberia R$ 2.169. Então, tem uma queda bastante drástica na sua remuneração. Então, não é ilusão, não pense no trabalhador que o governo vai bancar aquilo que a empresa deixar de pagar. Isso não vai acontecer. E a pergunta que foi muito recorrente é se a regra se aplicava aos domésticos, né? E a gente, na cartilha, já tinha respondido que sim, em que pese algumas discordâncias, é óbvio, evidente, mas aí o governo está aí, liberou um site específico para o doméstico e a gente fez uma interpretação dessa MP com a 927 e chegou à conclusão de que sim, a doméstica estaria incluída na 93B. Com você, Carlos. Luiz, é grave e é por essa razão também que se levou ao Supremo Tribunal Federal essa possibilidade de redução salarial trazida pela MP 96, pelo fato de excluir os sindicatos desse processo de negociação, né? De maneira que, parcialmente, o pedido acolhido liminarmente pelo ministro Lewandowski estabeleceu que ficará, então, obrigado o sindicato a se manifestar, ou pelo menos possibilitada a ele a manifestação em até 10 dias. Sim. Se ele nada falar, está ali sacramentada a redução salarial. Vale registrar que os sindicatos no Brasil, desde a reforma trabalhista de 2017, sucumbem a uma realidade trágica em razão da forma de financiamento de sua atividade. Então, nesse momento, exigir que os sindicatos se manifestem em 10 dias é, para a grande maioria das categorias profissionais, de fato, uma confirmação da redução salarial. É baixa também a contribuição do governo na complementação dessa renda, chegando, em algumas oportunidades, a 25% da base do seguro-desemprego. Isso é pouco diante Sim. do que outros países têm feito, né? Por essa razão, a gente tem também essa crítica em relação ao que Luiz aí brilhantemente tem explicado e ressaltando. Tudo isso que aqui estamos conversando é preciso que seja buscado no site do SINAIT, www.sinait.org.br, para que sejam observados os exemplos e lido com mais calma. Aqui é uma oportunidade de nós aqui, dialogarmos de uma forma mais leve, vamos assim dizer, e incluindo todos, né, no debate, né, Luiz? Já te passo para o próximo bloco. Muito bem. Vamos agora ao intermitente, uma situação bastante delicada. O intermitente já sofreu muita pancada aí na reforma trabalhista de 2017, né? Então o governo resolveu o seguinte, para o intermitente que esteja inativo, que com certeza deve ser a realidade da maioria dos intermitentes, que já quase não trabalham, é aquele empregado eternamente desocupado, ou seja, é aquele empregado desempregado, ele quase não tem serviço, então ele vai receber o benefício de R$600. Então, qual é a novidade trazida pela 936? É que se esse intermitente tiver um emprego não intermitente, ele pode sim acumular os dois benefícios. De um lado, o benefício dos R$600, onde ele estava inativo, de outro lado, ele tem um emprego que não é intermitente e teve redução salarial, ele poderá acumular esse benefício. Então, nós fizemos aí uma interpretação juntando a lei do benefício de 600, que é a lei 13.982, que traz os R$600, junto com a medida provisória 936, tá certo? Muito bem. A questão que não queria calar, que todo mundo estava perguntando. E a parte que o patrão paga vai ser salário ou não vai? Na redução, é salário. Na redução salarial, é óbvio que é salário e vai ter todas as incidências, todos os encargos. Na suspensão, nada é salário. Mesmo que o patrão pague 30% da remuneração do trabalhador, não será considerado salário. Será considerado uma ajuda compensatória. E na redução, o patrão pode pagar uma ajuda compensatória? Pode. Só que também não será salário, parecido com a suspensão. E o que é essa ajuda compensatória? Seria uma espécie de uma caridade, um valorzinho a mais que o patrão ia pagar para o empregado, tendo em vista que a redução foi drástica. Ele olha assim para o salário do trabalhador e diz, olha, rapaz, a redução realmente foi pesada. Eu vou lhe dar mais R$100, mais R$200 aqui para complementar a sua renda. Aí isso seria chamado de ajuda compensatória. Isso não é obrigatório, o empregador paga se quiser, isso vai ser ajustado no acordo individual.
Essa ajuda compensatória, como eu já expliquei, não tem caráter salarial e, portanto, não tem as devidas incidências. E a contribuição previdenciária? Pronto, aí é que é a pancada para o trabalhador. Duas pancadas. A medida provisória é a reforma da Previdência, né, que ninguém pode esquecer, e nós fizemos isso na nossa cartilha. Lembramos a famigerada e malfadada reforma da Previdência. Trabalhador que tem redução e fica abaixo do salário mínimo, ou ele paga do bolso dele o complemento, ou ele está fora da Previdência, ele deixa de ser segurado da Previdência. Isso está na reforma da Previdência, naquela emenda 103 de 2019. E na suspensão ainda é mais drástico. Como não tem prestação de serviço, como nada é salário, ou ele paga do bolso dele como facultativo, ele está fora da Previdência, ou seja, ficará desassistido. Olha que situação que jogou o trabalhador. Na redução, se ficar abaixo do salário mínimo, ou ele complementa ou está fora. E se na suspensão, ele já está fora, porque não tem Previdência, não tem nenhum recolhimento, tá certo? O empregado pode ser demitido após a suspensão? Tem uma pequena instabilidade, né, pessoal? Uma instabilidade muito pequena, muito reduzida, que é durante a suspensão, durante a redução, o que é uma obviedade, né, mas foi dito na medida provisória. Olha, se eu reduzir, eu posso em seguida demitir. Seria um absurdo um negócio desse. Então, ele terá estabilidade durante a redução, durante a suspensão, e pelo mesmo prazo quando ele voltar. Então, uma suspensão de 2 meses. 2 meses mais 2 meses. É essa a estabilidade dele durante a suspensão. Com você, Carlos. Pois é. Então, Luiz, o que a gente conclui é esse trabalho. Ele não vai ter condição de fazer esse complemento ou pagamento por inteiro. Né? Então, nós estamos tratando da exclusão dos trabalhadores nessa medida que deveria ser uma medida para salvaguardar a renda. Para salvar. É um paradoxo. Olha o que a gente dizia, eu me refiro ao... Está dando uma travada. Alô, tá ouvindo agora? Voltou? Alô, tá... Agora deu uma travada, agora melhorou. Agora melhorou. Pode ser a internet. Pode ser a internet. É verdade, pode ser. Eu estava falando que quando você comentava do trabalhador intermitente, de como fica claro agora a situação dos contratos precários. Quais são esses contratos precários? São esses que não têm proteções em casos de crise. Isso. São os trabalhadores das plataformas digitais, são os trabalhadores associados a uma condição em que não há um contrato de trabalho, de emprego, que estabelece direitos e deveres. Né? E nesse momento de crise, são os primeiros e mais duramente atacados. Para isso, nesse momento, nessa ocasião, os auditores fiscais do trabalho e a inspeção estão recebendo as denúncias para que nós possamos coibir os abusos. E coibiremos todos os abusos nos limites da lei, de maneira a garantir dignidade a todos os trabalhadores. Por isso, mais uma vez, eu reforço a importância: denunciem os casos de abusos, porque nós estamos aqui, inclusive, discutindo ilegalidades das medidas apontadas pelo governo. Uma delas se trata exatamente da redução salarial. Passo para você, Luiz, mais um bloco de perguntas e respostas. Vamos lá. Próximo bloco agora, vamos à pergunta que trata da questão se a empresa tem que manter os benefícios durante a suspensão. A medida provisória, no artigo 8º, parágrafo 2º, é clara ao dizer que os benefícios têm que ser mantidos. Que benefícios? Os que estão na convenção coletiva, os que são concedidos por liberalidade, isso tem que ser mantido. Agora, o vale-transporte é óbvio, por óbvio, não precisa ser mantido, porque não vai ter deslocamento na suspensão. Então, o vale-transporte, você cai na lei do vale-transporte, que exige o deslocamento. Mas benefícios como vale alimentação, plano de saúde, cesta básica, tudo que tiver, vai ter que ser mantido. Agora, quer mudar? Vá procurar a negociação coletiva, que é para isso que realmente serve a negociação coletiva. Muito bem. Como será feita essa habilitação? Todo mundo já sabe, a liberação está sendo feita pelo empregador web, a empresa tem que cadastrar esse acordo, né, o acordo individual junto ao empregador web, e os domésticos foi liberado um site específico que já está aí disponível para quem quiser. E se ele já tiver celebrado um acordo e depois venha a ser ajustado uma convenção, bom, na decisão do Lewandowski, né, vai prevalecer a negociação coletiva, o que é para ser o óbvio. Desde o início a gente já vem cantando essa pedra. Né? E vamos ser sinceros, alguns juristas aí renomados disseram que o Lewandowski implodiu a medida provisória.
Eu vou ser bem sincero, implodida ele devia se considerasse totalmente inconstitucional. E o que é que ele fez? Ele fez uma interpretação conforme e aceitou uma interpretação para não destruir o artigo da medida provisória. Então, na verdade, aqueles que dizem que a medida provisória foi implodida, na verdade, não foi. Ele quisesse implodir, ele tinha considerado totalmente inconstitucional, que era o pedido exatamente dessa ADI. Bom, quem não tem direito de receber? O secretário do Trabalho esclareceu uma grande polêmica, né, mas a gente já colocou na nossa cartilha. Quem recebe benefício de prestação continuada do RGPS, não é o BPC da LOAS. Também, quem recebe BPC da LOAS, também não vai ter direito. Mas, contudo, porém, até porque LOAS não é empregado, não está aqui na nossa medida provisória, não tem sentido tratar dele. Como nós estamos tratando de empregados, esse BPC não é o BPC da LOAS. O que é que o secretário esclareceu? Aquilo que a gente já tinha entendido. É qualquer benefício previdenciário do RGPS. Então, quem é aposentado, quem é pensionista e estiver trabalhando, está fora desse benefício. Esse esclarecimento foi necessário porque a redação ficou muito ruim. Eles colocaram prestação continuada, benefício de prestação continuada, que é a cara do BPC. Só que o BPC é da LOAS. E LOAS não é empregado, não é verdade? Então, aqui, essa pergunta a gente já tinha realmente acertado aqui a resposta. Para os empregados que possuem mais de um vínculo, vai ter direito, logicamente, a 2 benefícios ou 3 benefícios, dependendo se tiver havido redução ou se tiver havido suspensão. Estagiário. Estagiário é uma chuva de perguntas para estagiário. A medida provisória deixou de fora o estagiário, perfeitamente. Por quê? Ele não é empregado, ele não recebe salário, ele recebe uma bolsa. Então, o estagiário só tem uma opção nessa pandemia, colocar em teletrabalho. Não tem outra opção. E eu também estou sugerindo aos que me perguntam, resolva isso com a instituição de ensino. Quem manda no estágio não é a empresa, é a instituição de ensino. Quem manda na aprendizagem é a entidade formadora. Então, converse com essas instituições para resolver a situação, mas não tem como reduzir bolsa de estagiário. E, por fim, nesse bloco aqui, é aquela questão da pessoa que tem carteira assinada e, ao mesmo tempo, ele é um MEI. O que é que ele vai receber? Bom, se ele tem carteira assinada e ele é MEI, ele não recebe o benefício dos R$600. Ele vai receber o quê? O benefício emergencial da redução salarial ou da suspensão do contrato. Porque ele não vai poder acumular, porque ele tem vínculo de emprego. Quem vai receber os R$600 é o MEI que não tem vínculo de emprego. É totalmente diferente. Então, tem que separar as hipóteses aí. MEI emprego vai receber a redução ou a suspensão. O MEI que não tem emprego vai receber os 600. Contigo, Carlos. Pois é, então, Luiz, eu queria só dizer que hoje existem aproximadamente 7 mil acordos de redução de salário registrados no Ministério da Economia que estão aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal do julgamento que está previsto na pauta do dia 16. Então, é de fato um julgamento muito esperado, porque nós acreditamos que deva prevalecer o direito constitucional que assegura a todos a irredutibilidade salarial, apenas autorizada na forma do seu próprio texto, por acordo coletivo, o que não é o caso ali estabelecido na medida provisória, o que não é o caso. Nós temos, Luiz, na verdade, uma preocupação muito grande com a situação trazida para o mundo trabalhista no nosso país. Nós já vivíamos e estávamos ainda num processo de reconhecimento e tratamento dos efeitos da reforma trabalhista de 2017, que ainda não se viu completamente implantada, né? Ainda não se viu, combinada com as mudanças drásticas promovidas no campo da terceirização, somada às recentes alterações promovidas pela reforma da Previdência, tudo isso atingindo a mesma pessoa, o trabalhador brasileiro. E é esse trabalhador brasileiro é isso aí mesmo. Que no momento da pandemia no Brasil, é dele que está saindo a maior parte da conta para pagar e para recuperar esse país, né? É por essa razão, aqui uma posição crítica dos auditores fiscais do trabalho para que as medidas de enfrentamento da crise trazida pela pandemia do coronavírus sejam medidas que observem também o andar de cima do país. O andar de cima é aquele andar não de quem recebe salário, mas de quem fatura, e fatura alto, tá? Para quem tem fortuna. Então, seguindo meu amigo auditor fiscal do trabalho competentíssimo Luiz, vamos passar agora ao bloco das perguntas da medida provisória 927. Ela trouxe muito bem
as primeiras medidas trabalhistas para enfrentar a crise do coronavírus. Contigo. Vamos lá. Então, bem lembrado, o Carlos está lembrando aí que a 927, obviamente anterior à 936, trouxe as primeiras medidas. Então, a 936, ela trouxe medidas complementares trabalhistas. Essa é que é a grande realidade. Bom, nessa parte da cartilha, eu consegui dividir por assuntos, né? Até porque na 936 só tinha 2 assuntos, suspensão e redução. Então, aqui tem muitos assuntos. O primeiro deles é o teletrabalho. O teletrabalho, obviamente, foi permitido, só que desta vez não tinha mais que ter a permissão do trabalhador. O empregador poderia decidir colocar o trabalhador em teletrabalho. Agora, a pergunta que sempre fazem, e aí, suspende todos os benefícios? Vai deixar de receber os benefícios? A resposta é não. O único benefício que pode ser cortado nessa situação é o vale transporte. Os demais benefícios terão que ser mantidos, até porque geralmente estão na convenção coletiva, e por estar em convenção coletiva não tem que escapar, tem que ser mantido, certo? Férias individuais e coletivas é outra opção, né? As férias individuais sofreu alteração, eles podem ser concedidas em períodos de 5 dias, e aí a polêmica é, tem que conceder alguma de 14? Não, não tem que conceder nada de 14, porque a medida provisória concede todas de 5 dias, tá certo? Além disso, a pergunta também que fazem muito é se pode ser em mais de 3 períodos. Bom, na nossa cartilha a gente aconselha a, nesse momento, não desobedecer esse comando da CLT, em ficar no máximo em 3 períodos. Mas há quem defenda que pode ser em mais de 3 períodos, porque o artigo 2º da MP permite o acordo individual para uma série de situações. Bom, sobre férias coletivas, as grandes novidades foi não precisar mais comunicar ao Ministério da Economia, que no caso é as superintendências, não precisar mais comunicar aos sindicatos e também não precisar obedecer aquele mínimo de dias, que era 10 dias, e nem o máximo de períodos, que era 2 por ano. Então, isso foi tudo quebrado nessa medida provisória. Na questão de conceder férias antecipadas, a questão de 1/3, paga quando? Pode pagar junto com a segunda parcela do 13º, esse 1/3, né, dia 20 de dezembro. E, além disso, pode pagar as férias no 5º dia útil do mês seguinte ao início. A grande pergunta é, e como ficam os encargos? Nós respondemos com base em estudos e, obviamente, deixando claro, os colegas vão saber disso, que nós trabalhamos com regime de competência, não trabalhamos com regime de caixa. Então, a competência que vale é o gozo. Qualquer auditor que levanta o FGTS, como é que faz? Considera a remuneração devida ou paga, o que acontecer primeiro. Se o gozo aconteceu em março, é no mês de março que vão incidir os encargos. Essa questão de pagar o diferimento para dezembro é para aliviar os caixas da empresa e não tem nenhuma intenção de adiar o recolhimento dos encargos, na verdade, né? Muito bem. Tem que ser respeitado o limite de 3 períodos do fracionamento? A resposta é não, porque a gente entende que, no primeiro momento, deve-se respeitar os 3 períodos, mas há quem entenda, e há um forte entendimento, de que pode estourar até os 3 períodos, porque a medida provisória diz que pode ser períodos de 5 dias, não limitando. Então, por enquanto, esse primeiro bloco é isso aí, Carlos. Muito bem, Luiz. Aí, então, a gente vê que, com relação à contribuição previdenciária, o trabalhador pague. Com relação ao FGTS, é, portanto, ao empregador flexibilizado um período para que ele pague depois e parcele. E parcele em 6. E parcele em 6. É paradoxal. Como assim? Como assim? Como assim? Nós estamos falando de trabalhadores que ganham, na sua grande maioria, um salário mínimo. Não é justo o Brasil, do tamanho que é, com a riqueza que tem e com todas as alternativas fiscais que possui, penalizar o trabalhador no momento em que ele mais precisa do seu salário. Estou falando de quem precisa do seu salário para viver. Para sobreviver. Vamos passar então agora ao próximo bloco. Luiz, ainda 927. Muito bem, 927. O empregador pode antecipar períodos futuros de férias, que será uma grande polêmica também, mas a medida provisória diz que pode, mediante acordo individual. E aí o problema maior é o seguinte, e se esse trabalhador for demitido, como é que vai ficar o desconto na rescisão do contrato de trabalho? Aí você tem 2 teses, a tese de que pode ter o desconto, a tese de que não pode ter o desconto, e realmente fica difícil você dizer assim, qual é a mais correta? Bom, no nosso modesto entendimento, a gente colocou isso, é óbvio e evidente que aí é um risco também do empregador. Ele tinha outras opções, podia fazer um banco de horas, podia fazer outras saídas e antecipar futuros períodos de férias, então isso joga um pouco o risco para cima do empregador de fazer isso. E o trabalhador tem todo o direito de dizer não, porque são períodos futuros, 2021, 2022, então o trabalhador teria que concordar, tá certo? Prazo para pagar férias coletivas, não tem claramente na medida provisória, mas a melhor interpretação é a da CLT. A CLT também não traz prazo para pagar as férias
coletivas. O que é que a gente sempre deduziu? Que é 2 dias antes. Então, férias individuais pode pagar férias coletivas, pode pagar no 5º dia útil do mês seguinte, é esse o nosso entendimento. O empregado pode vender férias nesse momento de pandemia? Pode, mas agora aí o empregador tem que concordar efetivamente com essa venda desse período de férias, o que é uma coisa muito difícil de acontecer, porque ele não tem como voltar às vezes para trabalhar. Mas é possível sim que o empregado queira vender uma parte das férias e o empregador terá que concordar. É possível descontar horas negativas do banco de horas, que também é uma pergunta muito mais recorrente mesmo. Bom, também tem uma certa celeuma, mas aqui a gente disse o seguinte, banco de horas é crédito e débito. Qual é o normal? Pagar trabalhando, pagar em folgas, é o normal, dependendo de quem tem um crédito, dependendo de quem tem um débito. Agora, é possível na demissão fazer esse desconto, entendemos que isso é possível, mas aí tem alguns limites, trazidos pela CLT que não foi alterado. O limite é um salário do trabalhador. Então, se o empregado tem 2 meses que está em casa, não é suspensão, nem é redução, está recebendo do empregador, gerando um baita banco de horas, se ele for demitido em seguida essa pandemia, não vai poder descontar 2 salários do trabalhador na rescisão, que é um limite do artigo 477. Então, é isso que a gente também traz na cartilha. Posso compensar esses dias que a empresa esteve fechada e fiquei sem trabalhar? Sim, esse tempo que o empregado ficou em casa e não houve suspensão nem redução do salário, é óbvio e evidente que pode ser criado, sim, um banco de horas, aí não há nenhuma dúvida que isso pode acontecer, essa criação do banco de horas e pagar, sim, trabalhar. Contigo, Carlos. Olha, alguém perguntou se cabe denúncia ao OIT. Cabe, claro que cabe denúncia ao OIT, nós vamos fazer isso, mas o tempo de resposta, nesse caso que estamos assistindo, é, na verdade, um movimento na mesma direção de crise em todos os países, não deve gerar uma expectativa de um retorno rápido. Mas isso é importante, é uma instituição, é um organismo internacional especializado, o mais antigo do sistema ONU, e que nós prezamos sim por denunciar e por levar a OIT tudo. Eu queria só acrescentar algo, já para passar de volta para você, Luiz, que na medida provisória a gente enxerga algumas flexibilizações com relação a questões de segurança e saúde no trabalho, de questões administrativas, notadamente exames médicos e treinamentos. As medidas de ordem técnica e aquelas todas previsões normativas previstas nas normas regulamentadoras NRs não estão liberadas para serem descumpridas de forma alguma. Especialmente aquelas que sejam ensejadoras, que ocasionem situações de grave e iminente risco. Então, profissionais de segurança do trabalho, engenheiros, médicos e todos os que integram o SESMIT, atentos na orientação, contadores, na orientação aos empregadores, da necessária observância das questões técnicas regulamentares da área de SST. A Inspeção do Trabalho constituiu um gabinete nacional de inspeção do trabalho, que funciona em Brasília, e comitês regionais de inspeção do trabalho, ambos para enfrentar os problemas gerados na execução da fiscalização do trabalho no curso da crise gerada pela pandemia. Então, daí também virão orientações complementares. Mas o que sabemos agora e o que podemos dizer é: cumpram as normas regulamentadoras com as taxativas flexibilizações dadas no corpo da MP 927. Luiz, outro bloco contigo. Muito bem. Então aí, Carlos, você já respondeu as perguntas e respondeu muito bem. O que foi suspenso aqui foi temporariamente a medida administrativa, a questão dos atestados, a questão dos treinamentos, mas é óbvio e evidente que as outras normas de segurança e saúde estão todas em pleno vigor. A questão da CIPA, da eleição, para não ter reunião também, foi adiado e tudo. Então são mais medidas administrativas, tá certo? Muito bem. Vá só um instantinho aqui, Carlos. Bom, próxima pergunta é: e as mudanças no FGTS? Luiz, eu acho que deu um problema agora no áudio aí, hein? Luiz, consegue ouvir? Acho que agora voltou, amigo. Voltou. Agora voltou. Agora recomeça voltou. aí. Pronto. Isso. Vamos recomeçar. No FGTS, quais foram as mudanças? O Carlos já cantou a pedra, né? Para as empresas foi aliviado. Para as empresas deram aliviada do caixa. Como? Adiando o pagamento, parcelamento. Então, nós tivemos parcelamento de FGTS em até 6 pagamentos, adiamento das competências de março, abril e maio de 2020,
né? E a empresa pode parcelar. Agora tem um detalhe. Na hora da rescisão, não, vai vencer antecipado. Na hora da rescisão, vai ter que pagar os 40%. E também era a grande pergunta que se faz. Pode pagar os 40%? Ou, aliás, só 20%? Não. Demitiu, vai pagar normalmente. A questão dos certificados de regularidade foram prorrogados, né? Prorrogou por mais 90 dias, quem tinha certificado. Então, nessa parte do patronato, a medida provisória foi bastante benéfica, né? Na questão dos estabelecimentos de saúde, aí sim, olha o nosso papel como auditor. Temos sim que vigiar. Essas pessoas foram muito prejudicadas nessa MP. Olha o que é que ficou permitido. Prorrogar a jornada de trabalho, adotar a escala de horas suplementares após a 12ª hora. Tu imagina esse trabalhador trabalhando 18 horas, 24 horas, uma maluquice. O profissional de saúde já está num estresse horrível. Quantos profissionais de saúde não estão aí vivendo uma situação até de depressão? Por quê? Porque a responsabilidade enorme e a pressão do seu gestor, a pressão do seu chefe em relação a isso. A medida provisória trouxe a possibilidade de esticar essa jornada e o pior, essas horas suplementares ser colocadas num banco de horas para pagar um período de até 18 meses depois. E os profissionais de saúde podem ter as férias suspensas. Enquanto os outros podem tirar férias, esses aqui podem ter as férias completamente suspensas. E, por fim, fechando esse bloco, rescisão pode parcelar? Não, a medida provisória não autorizou o parcelamento de rescisão, porque parece que se espalhou que pode. Então, é óbvio que pode negociar com o sindicato esse parcelamento. Se tiver em crise mesmo a empresa, está numa situação realmente difícil, pode parcelar, sim, junto ao sindicato. Mas, individualmente, não é permitido parcelar a verba rescisória. Contigo, Carlos. Isso aí. Uma outra coisa que a gente observa aí de maneira absurda é o artigo 29 da medida provisória 927, que diz que os casos de contaminação pelo coronavírus Covid não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Olha, a gente está falando, você acabou de falar, Luiz, como quão sofridos ficaram os profissionais de saúde em relação, por exemplo, à jornada, né? E a gente tem visto que os procedimentos adotados, inclusive para óbito, para enterro, impedem qualquer tipo de aproximação que geraria um impedimento, inclusive, do estabelecimento do nexo causal. Isso é um absurdo, assim, incomparável, né? Nós também estamos atuando para poder reverter isso, coisa que não tem ocorrido nos outros países. É também aqui uma pérola, vamos assim dizer, de como o Brasil está enfrentando, por suas alterações legislativas, a crise do coronavírus. Outro bloco, MP 927, Luiz. Contigo. Muito bem. E agora vamos para um bloco, penúltimo bloco, né, que é das perguntas que tratam principalmente dessa questão da força maior. É uma pergunta muito recorrente, porque o governo cita logo no começo da medida provisória que é um caso de força maior. Então todo mundo se pergunta, pode demitir pagando a multa pelos 20%, não tendo que pagar um monte de indenização? Nós aqui firmamos uma posição que tem sido a posição de vários juristas em defesa do trabalhador. Somente em caso de extinção da empresa será possível usar a força maior. E vamos ser sinceros, dependendo do negócio, não dá para dizer que com 20 dias, 30 dias, 40 dias, 60 dias de paralisação, já quebrou a empresa. Então, terá que ter a prova da extinção da empresa. E é essa tese que nós estamos defendendo. A gente sabe que tem jurista defendendo o contrário, mas tem interesse em jogo. O cara está defendendo o lado patronal. Aqui nós estamos defendendo a classe trabalhadora. Aqui, no nosso entendimento, para que use a força maior, terá, sim, necessariamente que a empresa ser extinta. Ou a empresa ou o estabelecimento. Aí, sim, pagaria a multa dos 40% com 20% e não pagaria o aviso prévio. O resto tudo tem que pagar. A empresa não vai se livrar. Não recebi as verbas rescisórias, o que posso fazer? O Carlos já disse, use os nossos canais e denuncie. Você foi demitido no meio dessa pandemia, o empregador não quis adotar nenhuma dessas medidas, resolveu demitir e não pagou as verbas porque acha que tem direito de não pagar. Pode fazer a denúncia, que nós estamos aqui para isso, né? E a empresa estando fechada, significa que eu não vou receber? Não, não significa. A gente pode sim notificar eletronicamente a empresa, pode fazer, logicamente, mediações, pode chamar a empresa para... Os nossos serviços estão funcionando, embora de forma remota alguns, mas estão funcionando. Então, cabe ao trabalhador buscar os canais de denúncia. Contigo, Carlos. Nós observamos, Luiz, que a medida provisória, ela tenta limitar demasiadamente a atuação dos auditores fiscais do trabalho aos auditores, atribuindo de uma forma muito excessiva apenas o caráter de orientação. Mas a gente também reconhece que na própria medida provisória existem mudanças na legislação quanto à redução de salário, de jornada e outras permissividades que precisam ser verificadas na sua execução.
Então, o que fazer diante dos Sim, abusos? Orientar para não abusar? exatamente. Para não explorar o Isso é um trabalhador? absurdo. É É um absurdo, é um verdade. absurdo. E É que um absurdo. nós estamos atuando com todos os instrumentos disponíveis à nossa atuação para proteger o direito dos trabalhadores. Essa é a nossa preocupação, é por isso que estamos aqui conversando, é por isso que o Luiz elaborou Isso. a cartilha, é por isso que os auditores fiscais do trabalho existem. Luiz, próximo bloco contigo. O último bloco de perguntas, né? Fato do príncipe também está sendo bastante usado. Aliás, o próprio presidente da República, em uma das entrevistas, disse que tem um artigozinho da CLT que permite jogar a culpa nos governadores, nos prefeitos e no governo federal. Olha que maravilha, o trabalhador que se vire, que vá atrás do governo, que vá atrás. Meu povo, de forma muito sincera, nós tentamos esmiuçar esse fato do príncipe, provamos com pelo menos 3, 4 motivos que não dá para aplicar o fato do príncipe. Não tem como aplicar. O ato do fato do príncipe tem que ser discricionário, não é o caso. O governo está seguindo medidas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, pelas autoridades sanitárias. Então, não é um ato discricionário. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a empresa tem que se provar que ficou inviável. Não é o caso ainda. Nós estamos aqui com o quê? 20 dias, 30 dias de confinamento. Já vai dizer que está impossibilitada a atividade? Não será possível. O para a empresa, não é o caso. Está todo mundo sofrendo dano, inclusive o trabalhador. Então, o dano é geral. A sociedade está passando por esse dano. E, por fim, a empresa teve alternativas compensatórias e não utilizou. Aí querer usar o fato do príncipe, mas vamos lá, ela consegue. Vai que o juiz dá o fato do príncipe. O que é que ele vai pagar? Tudo, menos só isso. Então, a única coisa que jogaria para cima do órgão público seria os 40%, se ele conseguir ganhar essa briga, né? Outra coisa, licença remunerada seria possível? Muitos defendem que não, nós estamos aqui não aconselhando a fazer. Porque a licença remunerada, o trabalhador praticamente ia ser empurrado goela abaixo dessa licença remunerada. E não é esse o objetivo da licença remunerada. O trabalhador quer uma licença para fazer um curso, para fazer um treinamento, fazer alguma coisa em benefício dele. Não seria o caso. E aqui, por fim, aliás, por fim não, a penúltima pergunta, a questão das normas coletivas. Dizer que o empregador pode, a critério dele, prorrogar as normas coletivas. A gente está dizendo que a reforma trabalhista absurdamente acabou a ultratividade das normas. Bom, mas se a norma coletiva é benéfica ao trabalhador, ótimo. Se ele quiser continuar seguindo, sim. Mas qual era o correto? Qual era o ideal? Negociar de novo. Prorrogação, negociar com o sindicato laboral, negociar uma ação coletiva ou fazer um acordo coletivo. É isso que a gente está pensando. Que a gente também faz uma cartilha e já dá algumas dicas de opção do que a empregador pode fazer. E aí sim, encerrando. Era a última mesmo, 21. Era a última mesmo, Carlos. Muito bem, Luiz. Eu queria só complementar, antes a gente já ir para os finalmente, os comentários finais, só lembrar que a Auditoria Fiscal do Trabalho ela tem feito uma atuação conjunta com o Ministério Público do Trabalho, com a Justiça do Trabalho, também por meio de suas entidades de classe, SINAIT, Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, e a ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Isso é fundamental para que nós tenhamos a sociedade e os trabalhadores devidamente defendidos em todos os fóruns, dentro e fora do Congresso, dentro e fora das cortes de justiça do nosso país. Várias pessoas nos perguntaram, vamos falar sobre a extinção do PIS/PASEP? Esse sem dúvida será um assunto para a nossa próxima live. Nós não tínhamos como esgotar tudo nessa live de uma só vez, mas eu quero já, e nesse momento, é muita coisa, agradecer aí as mais de 200 pessoas que ficaram em média todas as interações serão objeto de avaliação para que logo tenham o esclarecimento devido. O site do SINAIT, www.sinait.org.br, reúne e tenta reunir o máximo de informações. Essa live ficará gravada para que todos possam depois ter acesso ao seu conteúdo, assim como a cartilha que o nosso colega Luiz tão brilhantemente aí discorreu sobre seu conteúdo. Já está disponível, sua versão, que já segue um processo de atualização, ela será transformada numa cartilha, vamos dizer, virtual, dinâmica, que nós vamos atualizá-la a cada momento e a cada dinâmica que a gente vive diariamente, apresentando novas caras e novas medidas em razão das decisões tomadas pelos órgãos competentes do nosso país. Eu não poderia deixar de lembrar e de dizer que a comissão técnica criada no âmbito do SINAIT é uma comissão constituída por auditores fiscais do trabalho. Quero deixar aqui o meu agradecimento para todos esses auditores fiscais do trabalho
e da mesma maneira para todos os diretores da Diretoria Executiva Nacional do SINAIT, todos os delegados sindicais da estrutura da organização sindical do nosso sindicato e especialmente a todos os auditores fiscais do trabalho. E nesse dia, nesse momento, nessa hora, há um que está aqui comigo nessa tela, Luiz Alves. Tá certo, obrigado também. Carlos, eu quero agradecer o convite, viu, Carlos? E agradecer a confiança e dizer o seguinte, colegas, é um desafio, eu não sou o dono da verdade, sei que tem cabeças brilhantes, talvez até bem, com certeza mais que a minha, e a gente está aqui aberto a sugestões, e essa cartilha, como o Carlos já falou, vai ficar disponível no site, e nós vamos criar a versão eletrônica, para que a atualização seja instantânea, porque não dá para ficar imprimindo esse tipo de cartilha. Por quê? Porque não tem o menor sentido, mudando a cada 24 horas todas as normas trabalhistas. Então, a ideia é atualizá-la, sim, e os colegas mandarem, sim, as suas sugestões. Luiz, eu não concordei com a resposta tal, o que é que você acha? E isso nós não temos aqui nenhum dono da verdade. A nossa ideia aqui, dá o norte. Os colegas estão nos plantões desesperados por informações. E quem liga, confia demais na nossa informação. Só para vocês terem ideia, aqui no Ceará tem plantão final de semana, o nosso chefe estabeleceu. Domingo, bombou o telefone. Os colegas ficaram o tempo todo comigo aqui, alguns que já não conseguiam mais captar todas as perguntas, né? Então a ideia é boa, mais uma vez, agradecer a confiança e agradecer o convite, viu, Carlos? Estamos às ordens. Obrigado, Luiz. Eu quero agradecer mais uma vez a todos que continuaram e ainda estão aqui conosco. Um abraço forte a cada um de vocês, auditores e não auditores, todos os interessados. Nesse momento, a nós interessa dialogar com a sociedade brasileira. E na condição de auditores fiscais de trabalho que somos, detentores de informações em razão do exercício do nosso cargo, nós temos alguns deveres adicionais. E um deles a gente está aqui cumprindo na data de hoje, levando informação e querendo também de cada um de vocês que nos tragam a sua colaboração. E qual que é? É a tua dúvida, a tua pergunta, que você pode mandar para o e-mail covid19@sinait.org.br ou também para o WhatsApp de DDD 61 993087005. Consultem o site do SINAIT, www.sinait.org.br. Os auditores fiscais do trabalho estão com todos vocês e não deixaremos ninguém desinformado. Cumpriremos a nossa missão, que é de proteção social do trabalho, é de levar informação e proteção aos trabalhadores. Um abraço, Luiz. Obrigado. Um abraço, tudo bom. Boa noite, colegas. Um abraço. Boa noite a todos vocês e até a próxima, que será breve. Consultem no site do SINAIT e no perfil do Instagram do SINAIT. Um abraço.